Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Macedo e no vídeo de hoje vou ensinar o passo a passo de como fazer esse balcão ou gabinete para pia de banheiro. Vamos lá? Primeiro vamos fazer as placas de papelão. E para fazer as placas você vai utilizar uma caixa de papelão. Você pode utilizar o papelão fino ou o papelão grosso. Aqui eu vou passar as medidas da placa que vou fazer usando uma trena, mas você pode usar uma régua também. Vou passar as medidas bem certinhas para o papelão e depois vou traçar uma linha reta com a régua. Isso vai fazer com que a placa de papelão fique bem retinha, certo? Depois que passar essas medidas, vou cortar. Você pode cortar usando um estilete ou uma tesoura. Se você utilizar o papelão um pouquinho grosso, aconselho você usar o estilete, que é bem mais fácil de cortar. Aqui eu já cortei os pedaços de papelão do tamanho da placa que vou fazer. E agora vamos para a montagem dessa placa. A montagem não tem segredo. Você vai passar cola de papel em todo o papelão dessa forma e depois vai colando uma camada sobre a outra. Você vai repetir esse processo na colagem de todas as camadas. Passa cola de papel e vai colando uma sobre a outra. Depois que você colar todas as camadas, você vai colocar um peso em cima e vai deixar secar. Essa cola que estou usando é a mesma cola que aquela cola escolar, cola de papel, ou cola branca é a mesma que você encontra em papelaria. Se você desejar, você pode usar a cola PVA também. Aqui eu vou deixar secar. Fiz as placas de papelão e deixei secar. Vamos para as medidas das placas. Vou usar uma placa de 55,5 de comprimento por 51 de largura com 2 camadas de papelão. Também vou usar 5 placas de papelão com 5 camadas cada, com 51 centímetros de comprimento por 30 de largura. Também vou usar mais 2 placas de papelão com 5 camadas cada, com essas medidas de 21 de largura por 30 de comprimento. Cada placa dessa aqui tem 5 camadas também, ok? E agora com essas placas de 51 por 30, vou fazer a marcação daquele local onde vai encaixar aquele suporte da pia. A primeira coisa que vou fazer é marcar o centro dessa placa de papelão e depois vou escolher um lado para fazer essa marcação do encaixe da pia. Vou fazer essa marcação de acordo com as medidas daquele suporte da pia que tem embaixo da pia. Então eu tirei as medidas dele, vou passar aqui para o papelão e depois vou cortar. As medidas eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Fiz a marcação e vou cortar com a ajuda de um estilete que vai ficar assim. Vou repetir esse processo em 3 placas de 50 por 30, que são essas 3 placas aqui. Agora vamos para a montagem. Para montar a estrutura do balcão, vou usar cola de papel normal e cola quente. Vamos lá? Agora vamos para a montagem. A montagem não tem segredo. Você vai passar cola de papel no local onde você vai colar a placa de papelão e depois vai passar um pouco de cola quente. A cola quente vai servir para segurar a placa de papelão no local até a cola de papel secar. Você vai repetir esse processo na colagem de todas as placas, ok? Se você gosta desse tipo de conteúdo de móveis feitos de papelão e de vasos artesanais e não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva, ative o sininho de notificações que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. E se possível, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais que ajuda bastante o crescimento aqui do canal. Aqui eu já colei a primeira lateral e a parte de cima e agora eu vou colar essa placa da parte de baixo. É o mesmo processo, passa cola de papel no local onde você vai colar e depois passa um pouquinho de cola quente para segurar a placa no local até a cola branca secar. E se você quiser, você pode usar fita crepe para segurar a placa de papelão no local até a cola branca secar. Aqui eu já colei a parte de cima, a parte de baixo e agora eu vou colar essa placa do meio, que vou colar deixando 22 centímetros de um lado para o outro. Depois que colar essa placa do meio, vou colar a divisória das gavetas e vou deixar as medidas aparecendo aqui na tela, ok? Nessa parte da montagem é muito importante que você cole uma placa na outra super bem para que o seu móvel fique bem firme. Aqui eu já terminei de montar a estrutura e agora, como eu fiz uma placa de papelão para fechar essa parte de trás totalmente, agora eu vou marcar naquele local do encaixe da pia, do suporte da pia, vou fazer a marcação e depois eu vou cortar com a ajuda de um estilete que vai ficar dessa forma.
E a estrutura do balcão ficou assim. E agora vamos para o acabamento em frente das placas de papelão. E para fazer esse acabamento vou usar tiras de papel Paraná da mesma espessura das placas de papelão. E esse papel Paraná você encontra em papelaria. Se você não encontrar, você pode usar tiras de papelão fino, aquele mesmo papelão daquelas caixas de chocolate, para fazer esse acabamento. Aqui eu já finalizei de colar tiras de papel Paraná de frente das placas de papelão. E agora, como eu quero esse balcão com essa outra parte fechada para ficar um acabamento legal, essa parte do encaixe do suporte da pia, então eu cortei pedaços de papelão, fiz uma placa de 2 camadas cada e vou colar dessa forma aqui de frente dessa parte onde vai ficar o encaixe da pia. E esse local onde vou colar esse papelão ficou com a profundidade de 10 centímetros. E lembrando, se você for fazer, é muito importante que você use as medidas do seu banheiro ou da sua pia para fazer esse projeto, ok? Eu fiz esse balcão de acordo com as medidas do banheiro daquele casa e também com as medidas do suporte da pia para encaixar perfeitamente nele. Finalizei de fazer o acabamento em frente das placas de papelão e agora vamos para a papietagem. E para a papietagem vou usar cola de papel diluída em água e revista velha. Se você não tiver revista velha, você pode usar livros velhos, cadernos ou jornal que você tem na sua casa. O importante é você fazer entre 2 a 3 camadas de papel e deixar secar. Você pode deixar secar entre uma e outra camada ou aplicar as 3 camadas de uma vez. O tempo de secagem entre uma e outra camada vai depender muito da temperatura da cidade onde você mora, mas você pode deixar entre 8 a 12 horas entre cada camada. Eu gosto de aplicar as 3 camadas de uma vez e depois deixo secar. E lembrando, quanto mais camadas de papel e cola você colar, mais firme vai ficar o seu móvel. Vou fazer a papietagem e vou deixar secar. E agora vamos fazer as gavetas. Vou fazer 2 gavetas do mesmo tamanho usando essas medidas que estão aparecendo aqui na tela. Como estou usando um papelão grosso, então eu só vou usar cada pedaço desse papelão com uma camada. Mas se você preferir que sua gaveta fique bem mais firme, você pode usar cada pedaço com mais de uma camada de papelão, ok? Para montar, vou usar a cola quente. Se você não tiver essa pistola de cola quente, você pode usar a cola de papel e usar a fita crepe para facilitar na montagem. E se caso você queira fazer esse projeto, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a lista com todo o material que usei e as medidas das placas de papelão. Finalizei de montar a gaveta e ela ficou assim. E agora vamos para a papietagem. E para a papietagem vou usar cola de papel diluída em água, que é a mesma cola que aquela cola branca, e revista velha. Se você não tiver revista velha, você pode usar livros velhos ou jornal ou cadernos que você tem aí na sua casa que você não usa mais para fazer esse processo. O importante é você colar entre 1 a 2 camadas de papel e deixar secar. Aqui eu finalizei de fazer a papietagem nas 2 gavetas e agora eu vou deixar secar. Eu já tenho o balcão totalmente seco, a papietagem. Eu fiz a papietagem e deixei secar. Lembrando que eu fiz 3 camadas e deixei secar mais ou menos 24 horas. Eu apliquei as 3 camadas de uma vez e deixei secar. E aqui eu já tenho as gavetas que ficaram dessa forma. Agora com a lixa de número 150, vou lixar essa estrutura do balcão e também as gavetas. Aqui eu vou lixar e depois de lixar, vou tirar todo o excesso do pó com um pano levemente úmido. Depois que tirar o excesso do pó, vamos para a pintura. E para pintar, vou usar a tinta acrílica branca. Essa tinta que uso é aquela tinta que você encontra em lojas de material de construção
Se você não quiser usar essa tinta, você pode usar a tinta PVA, ou a tinta óleo, ou a tinta da sua preferência. Aqui eu vou aplicar 3 camadas de tinta, sempre esperando secar entre 8 a 12 horas entre cada camada. Mas se você não quiser pintar, você pode cobrir usando o papel contact. Pintei e deixei secar. Lembrando, eu apliquei 3 camadas de tinta, sempre esperando secar entre uma e outra camada, e elas ficaram assim. E agora eu vou colar os pés do balcão. Lembrando, se você não quiser fazer dessa forma que estou fazendo, você pode colar aqueles pezinhos que é aquelas rodinhas. Eu não colei porque aqui na cidade onde eu moro estava bem salgado o preço, então eu não comprei. Então eu resolvi reutilizar essas tampas de tinta que eu tenho aqui em casa. Como ela é de plástico, então dá super bem. Você pode molhar elas que não vai dar problema. Colei os pés do balcão e eles ficaram assim. E agora, nessa parte de cima, eu vou cobrir usando esse papel contact, que ele é à prova de água. Então, você pode molhar que ele não vai danificar o móvel. Se você quiser, você pode cobrir todo o móvel usando esse papel contact. Cobri a parte de cima do móvel e agora vamos para o acabamento de frente das gavetas. E para fazer esse acabamento eu cortei pedaços de papelão desse tamanho e vou cobrir com o mesmo papel contact que usei para cobrir a parte de cima do balcão. Cobri os pedaços de papelão e agora eu vou colar de frente da gaveta usando cola quente. Colei de frente das gavetas e elas ficaram assim. E agora eu vou fixar os puxadores. Vou usar esse tipo de puxadores que você encontra em loja de material de construção. Vou fazer a marcação bem no centro dessa gaveta, da frente das gavetas, e vou furar. Eu usei um prego para furar esse papelão, como ele é um pouquinho mole, então dá super certo. E depois eu vou fixar esses puxadores usando parafusos. Fixei os puxadores e eles ficaram assim, e agora eu vou aplicar o verniz acrílico em spray em toda a peça. Eu só não vou aplicar nessa parte do encaixe das gavetas. Se você não quiser usar esse verniz acrílico em spray, você pode usar o líquido ou aquele verniz para madeira. Apliquei o verniz e deixei secar, e esse foi o resultado final desse balcão. Se você gostou, deixa o like e comenta o que você achou aqui nos comentários desse projeto. E se você é novo aqui, eu peço que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal, ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!